Olá, meus irmãos e amigos. Nós vamos dar sequência ao curso da Revelação de Jesus Cristo, falando a respeito dos dias do fim. E nós estivemos tendo uma visão panorâmica do livro do Apocalipse na última aula. E eu estava mencionando alguns textos, como o próprio texto de Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala a respeito deste tempo do princípio das dores, de guerras e rumores de guerras, de fomes, de epidemias, de terremotos em vários lugares, e fala para ele não se assustar, porque as coisas devem acontecer assim, e ainda não é o fim. E então ele fala no versículo 7, Mateus 24, 7, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá então fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e tudo isso é o princípio das dores, o tempo que vai acontecer, exatamente quando começa a aliança, quando o povo de Israel vai estar sendo obrigado pelas nações a entregar as suas terras em troca da paz, e vão ter que estar dividindo a cidade de Jerusalém, e começa então uma perseguição àqueles que são cristãos, tá? Mesmo inclusive, e especificamente nesse texto aqui, falando uma perseguição ao povo judeu, que em Obadias, capítulo 1, versículos 12 a 14, fala que é o tempo da calamidade de Jacó, que Jacó vai ser roubado dos seus bens, até que, em Obadias 1,15, será o dia do Senhor, que está prestes para vir sobre todas as nações. E aqui, nesse texto de Mateus 24, fala a respeito desta guerra de reino contra reino, o império das trevas se levantando contra o reino de Deus. E também, como princípio das dores, ele fala: e hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, pessoas que servem a Jesus Cristo vão estar sendo perseguidas aqui, tá? Falando para a nação de Israel e falando por aqueles que também temem o nome do Senhor. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, neste momento de Mateus capítulo 24, versículo número 4 até o versículo número 14, é o tempo do princípio das dores, quando vai haver guerra, vai haver tribulação, vai haver perseguição, mas ainda não é o fim. Jesus falou isso em Mateus 24, versículo de número 6, ainda não é o fim. Mas depois dessa perseguição, de todas essas situações, do amor se esfriando de quase todos e o evangelho do reino sendo pregado, então virá o fim. E o fim começa, a descrição do fim, em Mateus 24, 15. Tá? Então, até então era o começo, agora começa o fim com a manifestação do anticristo, e ele vai se manifestar, conforme falou o profeta Daniel, na metade dos 7 anos. Então é o tempo da grande tribulação, de Mateus 24, 21. E aí então, perseguição aos judeus, e é interessante até uma coisa, Mateus 24, 21 diz assim: neste tempo haverá grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não tampouco há de haver. A mesma palavra de Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Tá? Fala de uma grande aflição, e nesse tempo será salvo o povo de Deus. Tá? E ele diz, Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, dentro da visão profética da última semana, poderia ser até que havia uma ordem de Deus para ter 7 anos de tribulação, mas os dias foram abreviados e somente haverá a grande tribulação a partir do momento que o anticristo se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que está mencionado aqui também pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 15. Aqui começa a grande tribulação, descrita em Mateus 24, 21, e dizendo no 22 que os dias foram abreviados, senão ninguém se salvaria. Então,
Por isso nós mencionamos que haverá uma aliança por 7 anos, não são 7 anos de tribulação, são 7 anos de aliança, mas a tribulação então ficou para a segunda metade, porque Deus abreviou esses dias de 7 anos para 3 anos e meio de grande tribulação, que nunca houve antes e nem haverá jamais, quando, inclusive, especificamente, o povo de Israel vai ser perseguido, e não somente nas 144 mil, mas também a nação como nação vai ser protegida, e o diabo vai estar perseguindo os descendentes da mulher, aqueles que se converterem durante a grande tribulação, fruto da pregação dos 144 mil. E como o fruto da pregação e a fé sem obras é morta, eles vão socorrer os pequeninos irmãos. Quando depois Jesus voltar no seu reino, ele dirá a essas pessoas de todas as nações: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava enfermo, vocês foram me visitar, estava preso, vocês foram me ver. E então, aquelas ovelhas que estiverem à direita de Jesus Cristo na posse do reino dirão: Senhor, quando que nós te vimos assim, com fome, com nudez, com preso, e fomos te visitar? E Jesus responde: todas as vezes que vocês fizeram isso aos meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Então, eles foram salvos pela fé na pregação dos 144 mil. A nação de Israel e esses judeus sendo perseguidos, eles serão ajudados com um pequeno socorro. Haverá um cuidado deles, que está descrito em Daniel capítulo 11, versículos 32 até o 35. Haverá um socorro na hora que esses sábios entendidos entre o povo forem perseguidos, provados pelo fogo, pelo roubo, pelas suas prisões. Então haverá um pequeno socorro, e essas pessoas de todas as nações poderão socorrer os pequenos irmãos de Jesus e vão entrar na posse do reino. Mas se não fossem abreviados esses dias, ninguém se salvaria. Então Deus é misericordioso e bom, de maneira que permitiu que não haja 7 anos de tribulação, mas somente a segunda metade, quando o anticristo se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Na metade dos 7 anos, sob a asa das abominações, virá o assolador, querendo adoração e culto, quando ele se senta, então, no trono dado por Satanás, em Apocalipse 13, versículo 4 e 5, durante 42 meses. Então, estamos repetindo esse assunto aqui, e depois deste período da grande tribulação, então Jesus Cristo fala a respeito da sua vinda aqui na terra. Logo em seguida, a aflição ou a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, uma coisa interessante, falando nesse texto aqui, no versículo 30, está falando sobre a vinda de Cristo. Uma vinda de Cristo que todo olho o verá, como também está descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá a vinda, a manifestação de Cristo, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aqui nesse texto, a palavra não é dada para a igreja que nem existia, está falando para a nação de Israel. Está falando sobre o templo. Os judeus, discípulos ali perguntaram: Senhor, quando será isso? Tá aqui, não ficará pedra sobre pedra. Eles foram mostrar as construções, Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando será isso? E que manifestação, que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação desta era? Né? Então Jesus falou assim: veja que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos. E aí ele começa a descrição no versículo 4, e depois de princípio das dores, no versículo 6 a 8, e todas essas manifestações que nós lemos aqui agora. Então, a vinda do Filho do Homem será logo em seguida à tribulação. E tem pessoas, teólogos, que interpretam que a tribulação é a primeira metade dos 7 anos e a grande tribulação é a segunda metade. Mas, na verdade, não existe esta conotação bíblica. Quando Jesus fala tribulação, em Mateus 24, 29, ele fala a tribulação ou a aflição daqueles dias, desde o momento que o anticristo começou a governar. Jesus não faz diferença entre tribulação e grande tribulação, mas ele fala aliança na palavra e quebra da aliança na segunda metade.
Ele fala do anticristo saindo, vencendo e para vencer em Apocalipse 6:2, e fala do anticristo recebendo o trono de Satanás e o poder e autoridade em Apocalipse 13, 4 e 5, durante 42 meses. E aqui ele está falando que depois dessa tribulação da segunda metade, a segunda parte ali dos 7 anos da grande tribulação, logo em seguida da tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos o verão. Então existe uma diferença, não está falando sobre arrebatamento da igreja aqui, existe uma diferença entre arrebatamento, que 1 Coríntios 15, 52 fala que será num abrir e fechar de olhos, num momento. A última trombeta soará, em Apocalipse 11, 15, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós os vivos seremos transformados e seremos arrebatados em Apocalipse 12, 5. Né? E então haverá a manifestação do anticristo, Apocalipse capítulo 13, Mateus 24, 15, e depois da tribulação, a vinda de Cristo que todo olho verá. Aqui, Jesus vem para pisar a terra. Não é igual em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que ele vem entre nuvens para o nosso encontro, para nos levar para a casa do Pai, onde há muitas moradas, João 14, 1 e 2. Aqui, ele está vindo para a terra. E é interessante, falando sobre esta vinda de Cristo para a terra, que, segundo Tessalonicenses 2,8, fala que ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. O destruirá pela manifestação da sua vinda. Também fala em Zacarias 14, esse é um texto que é bastante interessante também. Eu quero abrir aqui para ler. Diz o seguinte: o Senhor sairá, Zacarias 14, versículo 3, o Senhor sairá e pelejará contra todas essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então está falando da vinda de Cristo para pisar o Monte das Oliveiras. Então é uma vinda de Cristo para a terra, e ele vai estar depois sendo o Senhor e Rei sobre toda a terra, né? Zacarias 14, versículo 9. Tá? E o Senhor será Rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Né? E aí, então, ele vai se assentar no trono das nações. Mateus 25, 31, quando ele dirá àqueles ovelhas que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino. E também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então as pessoas das nações que quiserem seguir o diabo e os seus anjos demoníacos vão apartar-se e não vão entrar na posse do reino, ao contrário, estarão sendo lançados para o fogo eterno, vão ter o galardão do inferno, enquanto os demais vão ter o galardão do reino, de participar do reino de Cristo aqui na terra. Então, esta manifestação de Cristo aqui será com a sua presença pisando o Monte das Oliveiras e não somente sentando no trono da sua glória e depois estabelecendo o seu reino, que está descrito em Isaías, capítulo número 65, versículos 17 até o versículo 25, quando ele será o rei sobre toda a terra e ele vai estar edificando juntamente com aqueles que vão estar reinando com ele, fazendo a restauração de toda a terra. Então, a terra que estava destruída e assolada por todos os juízos e tribulações durante a grande tribulação, haverá uma restauração de toda esta terra. Então, diz que as pessoas vão estar construindo as suas casas para habitarem nelas, vão plantar as suas vinhas e comerão do seu fruto, que elas não trabalharão em vão, mas também nem terão filhos para a calamidade, porque as pessoas vão estar entrando na posse do reino, pessoas que participaram da grande tribulação, pessoas que não tinham sido arrebatadas, vão estar com seus corpos naturais e vão estar se apresentando diante do rei
em Mateus 25, 31, e vão entrar na posse do reino, vão estar participando de todas as nações. Então, os brasileiros, os mexicanos, os argentinos, os norte-americanos, coreanos, chilenos, africanos, todas as nações que se converterem durante a grande tribulação, em Apocalipse 7, 9 e 14, vão se apresentar diante do Rei da Glória. Eles ajudaram os pequeninos irmãos de Jesus, os 144 mil que foram perseguidos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, descrito em Daniel 11, 32 a 35. Então eles vão entrar na posse do reino e vão viver aqui. Isaías 65, 17 a 25 fala que a longevidade dessas pessoas será como a das árvores, que morrer aos 100 anos é morrer jovem, porque então vai haver uma restauração da longevidade como havia no Gênesis. As pessoas vão entrar ali na posse do reino e podem viver 1000 anos, e todos os anos vão ter que subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, como está nesse texto de Zacarias 14. E se alguma família não subir para adorar o rei, naquele ano não vai cair sobre ela a chuva. Tá? Mas também a palavra fala que pecar aos 100 anos, a pessoa vai ser amaldiçoada, haverá um reino de justiça. As pessoas que entram na posse do reino são salvas, mas vão gerar filhos e netos. Durante 1000 anos haverá multiplicação, novas gerações, e as pessoas ano a ano vão ter que subir a Jerusalém para adorar o rei, que ele vai estar governando e agindo sabiamente aqui na terra, conforme também a palavra de Jeremias 23, versículo 5. Então haverá uma implantação do reino aqui na terra. Essas pessoas de todas as nações serão súditos do reino e vão ser governadas por aqueles que foram arrebatados e vão receber o galardão. Então, depois do arrebatamento, da última trombeta, eu mencionei dessa forma o texto de Apocalipse 11, de 15 em diante, que é o tempo de receber galardões, os santos de Deus receber galardões, que nós vamos receber autoridade sobre as nações e vamos governar com cetro de ferro juntamente com Jesus Cristo, como está lá no texto de Apocalipse 2, 26, quando a igreja de Tiatira recebe ali, prefiguradamente com relação a toda a igreja, recebendo galardões para reinar com Cristo com cetro de ferro. Então, Deus vai permitir que nós possamos participar do seu reino governando com Cristo sobre essas nações que vão estar adorando o rei. E nós vamos estar reconstruindo. E por isso que a palavra de Romanos capítulo 8 fala que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje existe um príncipe deste mundo, mas a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Romanos 8, 20, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22 de Romanos 8, porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas aqui está falando desta forma que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a igreja destruída durante a grande tribulação, toda a criação arrasada, os rios, os mares, as matas, tudo queimado, as estrelas que caíram aqui na terra, as águas que foram contaminadas, haverá restauração. A natureza está gemendo e suportando angústias, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a igreja que vai reinar com Cristo e vai colocar ordem no caos, vai estabelecer tempos de justiça, vai haver um governo justo aqui na terra. Jesus vai estabelecer o fim dos pecados, a expiação das iniquidades, a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir os santos dos santos, porque ele será o Deus de toda a terra e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esta é a manifestação da vinda de Cristo. E claro, as pessoas que vão ser geradas aqui durante esses 1000 anos, elas não são pessoas convertidas. Elas vão ter que ouvir o plano da salvação, o evangelho do reino também, e vão ter que tomar decisão de adorar o rei, subindo a Jerusalém de ano em ano, ou não adorarem o rei. Por isso que a palavra de Zacarias fala sobre isso, né? Se as famílias dos egípcios não subir, sobre elas não cairá chuva. O pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pessoas que não se converterão, que não desejarão
servir ao Rei, ao Senhor dos Exércitos. E por isso que depois desse 1000 anos de paz e justiça com o reino de Cristo aqui na terra, quando Satanás é solto, lá em Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, versículos de 7 a 10, né? Satanás é solto depois dos 1000 anos presos do governo de justiça, fala que ele vai sitiar a cidade de Jerusalém e vai reunir a Gog e Magog, as nações, e haverá gente como a areia do mar, que vai tentar destronar a pessoa de Jesus Cristo, porque foram pessoas que nasceram durante o milênio, pecaram e não se arrependeram dos seus pecados e serão seduzidos pelo diabo, e então vai haver essa luta, né, das nações tentando destronar Jesus Cristo, mas haverá fogo do céu e vai consumi-los. E então o juízo do trono branco para toda a eternidade, os mortos vão entregar, o inferno vai entregar os seus mortos, a morte vai entregar os seus mortos e serão todos comparecendo diante do trono branco, em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, para receberem a morte eterna e juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta que estavam lá desde o começo do milênio, o diabo também vai ser lançado lá e todos aqueles que não preferiram entregar-se a Jesus Cristo, mas antes se deleitaram com a injustiça e foram seduzidos pelo homem da iniquidade, pelo filho da perdição, seduzidos pelo diabo depois do milênio, e então vão participar da morte eterna. E Deus, por sua bondade e misericórdia, vai estabelecer então novos céus e nova terra para toda a eternidade, e nós somos convidados a participar deste momento de glória, de manifestação do poder de Deus, reinando sobre as nações, e haverá vida e paz com a justiça eterna de Jesus Cristo governando sobre todas as nações. Então estamos falando a respeito desta vinda de Cristo, que vai ser depois da tribulação, todo olho verá, sentará no trono da sua glória, ele pessoalmente vai pisar o lagar da cólera de Deus, de Isaías 63, 3 a 6, derrubando o sangue das uvas dos povos na sua ira. Em Apocalipse 19, 11 a 21 também, aí as aves dos céus vão participar da ceia de Deus, está escrito lá em Ezequiel também, a respeito, quando fala de Gog e Magog, fala da ceia de Deus, como também em Apocalipse. Então eles vão comer as carnes dos reis, vão limpar a terra e vai estabelecimento de um reino eterno aqui na terra. Então, todas essas manifestações vão acontecer, né? O reino de Cristo vai ser estabelecido, a vinda de Cristo acontecerá a partir do momento que os céus se abrirem, depois da tribulação, e então ele voltará para trazer a justiça de Deus. Então, falando a respeito desta vinda de Cristo, tá? Diferente do arrebatamento, tá? O arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, na metade dos 7 anos da aliança, e será súbito, será num piscar de olhos, será num momento ao soar da última trombeta de Apocalipse 11 e 15, e a vinda de Cristo depois da tribulação, com todo o olho vendo, e aqueles que estão adorando ao anticristo ou adorarão, se lamentarão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, e haverá tempo de juízo e justiça na terra, porque o nosso Rei em breve virá. Então que Deus nos abençoe com a sua graça, com o entendimento espiritual, para nós nos posicionarmos no tempo que se chama hoje, para sermos arrebatados antes que venha o mal, sermos cheios do Espírito Santo, resistirmos ao império das trevas, porque Jesus Cristo já venceu e nos torna em todas as coisas mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então que a graça de Deus seja sobre todos nós e que o Espírito Santo esteja trazendo revelação e entendimento para esses dias que nós estamos vivendo e nos posicionando para sermos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo, cheios do Espírito Santo, para fazer a sua vontade, que venha o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ele estabeleceu no céu. Assim que Deus nos abençoe, nós vamos encerrar esta aula e vamos falar mais a respeito exatamente do tempo do arrebatamento, da manifestação da vinda de Cristo, e que você possa continuar acompanhando e se aperfeiçoando no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, que é a verdade, e se preparando para esse dia que em breve virá. Grande abraço a todos, fiquem na paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém.